Trabalho no Mais 60 Saber, setor educacional do Grupo Mais 60 Saúde. E hoje nós vamos falar sobre alteração comportamental no idoso com demência. Nós iniciamos, o segundo módulo da Oficina do Cuidar. A oficina ela tem como finalidade, auxiliar vocês, cuidadores, na rotina dos cuidados do idoso portador de demência. Esse espaço é um espaço de compartilhamento de experiência. E eu gostaria de chamar para falar com vocês hoje a Adriana. A Adriana ela é formada em terapia ocupacional pelas Ciências Médicas, psicóloga pela PUC, e atualmente ela é psicóloga do Grupo Mais 60 Saúde e faz atendimentos também domiciliares. A Adriana hoje ela vai falar para a gente então um pouquinho sobre as mudanças de comportamento no idoso com demência. Adriana, a palavra está com você. Oi, Carol. Obrigada pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Então, não sei se todos estavam aqui já no encontro passado, mas só para falar um pouquinho, da proposta, Carol, que a gente percebeu, diante do nosso cenário diário de trabalho, a importância de se falar um pouquinho mais, não só de atender os pacientes com queixas, de memória, pacientes com demência, mas de auxiliar também os familiares e os cuidadores nesse processo, porque a gente percebe a grande necessidade mesmo que familiares e cuidadores têm de compreender um pouco mais sobre esse assunto, de ter mais orientação, Então, a gente resolveu fazer esses encontros para a gente conversar sobre isso, criando um espaço de troca, de acolhimento, Então, é um prazer ter vocês aqui e que a gente possa aprender sempre, como eu falei anteriormente, a cuidar da gente, a cuidar do outro. Então, vamos lá. Carol, você passa os slides para mim, por favor? Passo sim, só um minuto. Tá, tranquilo. Hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre as alterações, comportamentais e psicológicas que a gente pode perceber na demência, Carol, quando você não colocou não, Só um minuto que eu estou tentando. Tá. Não, só porque não está aparecendo para mim, então às vezes já estava e eu que... Karina, me coloca como co-host que eu consigo compartilhar, porque eu não estou conseguindo. Tecnologia não é meu forte, gente. Olha se vocês conseguem ver. Agora sim. Ok. Beleza, então vamos começar. Pode passar, por favor, Carol? Tá vendo, Dri? Tá no segundo slide já. Ah, tá? Não, para mim não. Não, tá travado, Carol. Tá no primeiro. Tem que... Beleza. Mudanças no comportamento, gente? E agora, então? Agora foi. Pode passar, então. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Não tá mudando ainda o slide? Não, talvez esteja lento. Não, ainda não. Mas eu posso ir seguindo, assim. Pode seguir, então, Dri, que enquanto isso eu vou tentando colocar. Beleza. Então, já foi aí, Primeira coisa que eu acho que é interessante a gente entender, o que são esses sintomas psicológicos e comportamentais que a gente encontra na demência. Esses sintomas, eles são reações psicológicas e comportamentais que podem ser vivenciadas pelas pessoas que estão com alguma demência. Então, a gente pode perceber apatia, depressão, agitação, alguma ansiedade, algum nível, insônia, comportamentos motores, às vezes, diferenciados, mais exacerbados, por exemplo, repetitivos. Então, são alguns exemplos que a gente poderia observar de sintomas comportamentais e psicológicos, E muitas pessoas com demência vão apresentar esses sintomas em algum momento.
Então, são alterações bem comuns, né, diante das demências. E que podem também, por vezes, essas alterações de comportamento levarem também a comportamentos mais agressivos, né? Como violência verbal, ameaças verbais, agitações, né, motoras. Então, jogar objetos, praticar alguma violência física contra si ou até contra outra pessoa, né? Então, uma coisa que vai levando a outra e que pode deixar um comportamento bastante exacerbado e diferente daquilo que a gente via nos familiares, né, ou no paciente anteriormente. E isso, gente, pode acontecer em qualquer fase, né? Essas alterações de comportamento, elas muitas vezes podem se agravar com o evoluir da doença, né, se isso não for manejado. Por isso que é tão importante, assim, quanto antes, né, isso for observado e passado, né, para a equipe que atende, para as pessoas ao redor, mais chances, né, da gente ter êxito no tratamento. Então, começou a observar alguma alteração, né, nesse idoso, nessa pessoa, né, com demência, e tá atípico, né, tá diferente da forma como aquela pessoa era antes, é interessante intervir para tentar manejar e entender melhor esse comportamento e já intervir nisso quanto antes, né? O que acontece? O próprio processo das demências facilitam o processo desse sintoma, né? Porque pacientes com demência, eles perdem, de certa forma, a habilidade que a gente tem de se expressar. Então, imagina a gente querer se expressar, a gente querer se posicionar, colocar alguma questão em evidência e não dar conta, né? Então, de certa forma, as pessoas com demência, elas acabam lidando com uma frustração, com o medo, entre várias outras emoções que são geradas, né, cotidianas, mas que tornam-se muito mais difíceis de lidar, né? Tem uma questão dos circuitos neurológicos que ficam mais escassos. Isso por si só já pode manifestar alterações comportamentais e tem também o nosso empobrecimento de recurso, a nossa capacidade reduzida de se expressar, de falar. Então, isso acaba ocasionando em alterações comportamentais, porque se eu não consigo falar, a gente vivencia isso, né, na nossa própria vida. Se eu não estou dando conta de falar, eu vou manifestando isso de outras formas que acabam, às vezes, se tornando equivocadas. Então, por isso que é tão importante a gente tentar dar também para essas pessoas recurso e favorecer para que elas consigam lidar melhor com essas alterações de comportamento. Não existe essa questão biológica, né, desses circuitos neurológicos mesmo que vão ficando mais escassos, né, dessas sinapses, dessas ligações, mas também tem questões ambientais e sociais. E são essas questões as mais importantes para a gente, né? Porque nelas que vocês podem tentar aprender para intervir de uma forma mais adequada e tentar melhorar um pouquinho essas alterações de comportamento. Vamos pegar como exemplo, e aí eu quero que vocês pensem aí também no dia a dia de vocês, questões que vocês vivenciam que podem ilustrar isso, até para a gente conversar depois, né? Vamos pensar um paciente com demência de Alzheimer. E aí ele tem uma grande dificuldade de se lembrar onde é que ele guarda os objetos pessoais. Então, ao perder um objeto, o que vai acontecer com esse paciente? Ele já não tem aquele recurso, né, que a gente teria de pensar, poxa, esqueci da última vez que eu tive contato com esse objeto e tentar lembrar. Então, muitas vezes, ele acaba indo para alterações de comportamento que podem até ser persecutórias. Por exemplo, não fui roubado. Né, que é comum, que é um comportamento comum, assim, que a gente vê em muitos pacientes, né, que é essa sensação que eles têm de estarem sendo enganados. Então, nossa, alguém pegou, tem alguém na minha casa que está me roubando, né, e às vezes o filho ou a filha que cuida tanto, ou aquele cuidador zeloso, né, mas sobra meio que para eles, né, porque ele começa a ter essa sensação. Então, isso acaba gerando sintomas, né, de maior agitação, até sintomas psicóticos, e às vezes a própria percepção de esquecimento também, que geralmente pode até ser mais breve, conforme a gente falou, que nem todos os pacientes têm essa noção, mas quando dessa noção, isso acaba podendo gerar também sintomas depressivos, né? Então, aquele paciente que constata esse esquecimento também sofre muito com isso, né? Poxa, eu estou percebendo que minha memória está falhando muito, e isso pode gerar sintomas depressivos também. Então, nesse exemplo que eu coloquei,
o fato da gente tentar dar umas orientações corretas ao paciente sobre a localização, né, dos seus pertences, ou sinalizar melhor a casa, que é uma alternativa. Tem pacientes que resistem, mas aí tem outros que aceitam muito bem a ideia, né? Tem casa que é toda cheia de sinalização e que funciona muito bem para aquele idoso, né? Então ele já sabe, assim, onde que estão os objetos, né, pessoais, porque fica ali um papelzinho escrito em cada gaveta. Então, esse tipo de organização ou uma própria orientação pode tornar desnecessário a prescrição de medicamento, calmante, por exemplo, porque você vai entendendo o que agita aquele paciente, né? Outro exemplo que eu acho que é interessante, que é uma coisa que eu já vivenciei. Paciente que morava numa casa grande, com quintal, com jardim, e adorava caminhar, né? Todo dia pela manhã ele estava ali dando uma voltinha, e de repente ele tem que morar na casa de um familiar, então ele foi morar na casa da filha. E aí, de repente, começa, né, você começa a ter notícia. Nossa, mas ele não consegue ficar sentado. Ele está muito agitado, muito inquieto. E aí você começa a pensar, pô, né, o que aconteceu? Por que ele, de repente, está tão agitado, tão inquieto, né? E aí, gente, não é tão simples, requer, né, um histórico de ocupações né, de tudo aquilo que a pessoa faz no dia a dia. Mas você constata, né, a partir do momento que você vai tentar entender, uma mudança muito brusca de rotina, que pode trazer impactos muito severos, né? Então, embora esse paciente não consiga falar sobre isso, e justamente também por não conseguir falar sobre isso, é que tudo fica mais difícil, né? Então, ele vai manifestar algumas alterações de comportamento. O paciente que acordava cedo, fazia uma caminhada pelo quintal, olhava as plantas, gastava uma energia boa, de repente agora acorda e vai para o sofá ficar na frente da televisão. Então teve uma mudança muito brusca aí, né, na rotina dele, e isso vai se manifestar de alguma forma. Então, por exemplo, o cuidador, né, que se proponha, por exemplo, a andar com esse paciente, a tentar chegar próximo daquilo que era a rotina, porque nem sempre a gente vai conseguir manter tudo como era, mas que consiga se propor a tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida dele, né, tentando se aproximar da história. Então, ok, a gente não tem uma horta aqui, mas vamos tentar plantar alguma coisinha ou outra que ele possa regar. Vamos tentar aproveitar desse corredor aqui para dar alguma caminhada, né, logo que ele amanhece. Vamos tentar gastar essa energia que ele gastava, porque se ele não gastar, ele vai apresentar alteração de sono depois, mais para frente. Então, essas coisas, elas podem ajudar muito, né? Essas observações, essas intervenções, né, no uso do medicamento, quando necessário, ou na diminuição, né? E numa melhora da rotina, né, de forma geral. Então, basta a gente pensar em nós mesmos, no quanto que é importante a gente se manter conectado com aquilo que a gente gosta e com a nossa rotina, e tentar, na medida do possível, fazer isso de uma forma parecida, tá? Pode passar, Carol. Passou? Não, mas eu vou falando. Não mudou o slide? Não. Para mim aqui mudou. Mudou? Para mim sumiu. Agora eu tirei, peraí só um minuto. Consegue ver? Uhum, ótimo. Então, gente, essas alterações de comportamento, elas podem resultar em alterações também funcionais, que acabam se relacionando à demência, né? Então, por exemplo, uma capacidade reduzida de controlar o próprio comportamento. Então, você começa a observar aquele paciente extremamente pudico que, de repente, tira a roupa em público, né? Começa a sentir muito calor e não consegue controlar muito bem esse comportamento, que é tirar a roupa, por exemplo. Ou interpretação errônea, né? De pista visual e auditiva. Você fala alguma coisa para aquele paciente, ele percebe aquilo como uma agressão, ainda que você tenha falado de uma forma cuidadosa e calma, mas para aquele paciente não, aquilo foi
agressivo, aquilo foi mandão, né? Então, a gente percebe, às vezes, algumas alterações nesse sentido. É uma dificuldade, é uma limitação da própria demência, né? Interpretar aquilo que foi dito. Então, às vezes, ele acaba entendendo de uma forma diferente, equivocada. Também por causa da deficiência da memória. Então, pacientes pedem repetidamente, por exemplo, coisas que eles já receberam. E não lembrar-se das coisas gera uma certa ansiedade, né? Então, eles acabam fazendo isso repetidas vezes, e a gente pode observar também como que são alterações funcionais, né, que comprometem muito e que estão muito relacionadas à demência, né? Que é aquela repetição que gera uma certa ansiedade no paciente. Também e aí vem o outro, né, o outro slide, que é também pela capacidade reduzida de expressar as necessidades. Então, conforme eu coloquei lá no slide anterior, né, a própria dificuldade de criar recursos e elaborar melhor faz com que os pacientes vagueiem muito, fiquem andando por aí, né, porque eles se sentem sozinhos, às vezes, amedrontados, deslocados. Então, percebam que essas alterações, elas vêm muito em decorrência das questões ligadas mesmo à perda cognitiva, né? À falta de recurso para entender, para processar, né? Então, isso tudo vai gerando uma dificuldade mesmo funcional que traz problemas no dia a dia para o paciente e também para o familiar que cuida, que tem que ficar lidando com isso e tentando manejar essas situações, compreender, né, a melhor forma de lidar com isso. Pode passar, Carol. Foi, né? Então, gente, por onde que a gente começa, né? O que a gente faz diante disso? Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar pensar observando essas alterações de comportamento, discutir sobre essas preocupações das alterações de comportamento com o médico, por exemplo, e com os outros profissionais que acompanham também, né? Mas com o médico para ele verificar se existe alguma doença física, algum outro desconforto presente, real, que esteja ali, né? Porque tem muito paciente que fala de dor, e a gente acha que, não, isso é muito psicológico, né? A gente fala assim. E não, às vezes tem uma dor ali, então aquele paciente fica, ele reclama demais de sentir dor, agora ele está com essa repetição. E às vezes ele está sentindo dor mesmo, né? Então é sempre interessante verificar se tem realmente alguma questão física, algum desconforto, né? E para além disso, o médico pode orientar, fornecer informações, se existe alguma doença psiquiátrica subjacente, por exemplo. Então, outras questões que precisam de ser cuidadas também. E ele vai avaliar a necessidade ou não de um medicamento, por exemplo, e de intervenção também das outras áreas, né? Às vezes a gente está só com o médico inicialmente, né, com o geriatra e com o neurologista, e às vezes ele é quem vai dar essas orientações, assim, procure outro tipo de atendimento, né? Ele precisa de ter outros acompanhamentos, então é importante sempre relatar, né, essas questões que a gente percebe. Então, a gente tem... Cadê, gente? Sumiu aqui, Carol. Peraí que eu não estou enxergando. Observe o comportamento. Tá. Observar os comportamentos, tá? Isso é muito importante. Esse paciente está apresentando algum tipo de agressão verbal, física, contra o outro ou contra si mesmo. O que ele está apresentando e que alterações de comportamento são essas? Muito importante a gente falar sobre isso. É daí que a gente começa, observando e relatando. Então, tá, ele está apresentando comportamentos específicos, ele fica agressivo. Então, aí a gente parte para o próximo tópico aí. Que eventos, né? Em que momentos que isso pode estar acontecendo? Então, ficar atento aos eventos que podem precipitar esse comportamento. Por exemplo, eu falo com meu familiar do banho e, de repente, ele começa a ficar mais agressivo, começa a ficar mais incomodado, então você já começa a perceber que tem ali uma relação, por exemplo, né? Ou então, na hora que eu falo sobre os medicamentos, ele muda
o comportamento dele. Então, é importante a gente perceber os eventos que se sucedem, né, por conta de que geram alguma alteração de comportamento. É importante a gente estar atento a isso para a gente tentar entender e intervir melhor diante disso. Então, por isso também é importante a gente tentar compreender, assim, em que momento que o comportamento inicia e que o comportamento desaparece. Porque isso tudo vão dar pistas. É como se a gente criasse um diário, né? Vamos falar assim, para entender melhor esses comportamentos e para entender melhor como lidar diante disso. Tá? Às vezes a gente vai perceber, por exemplo, no exemplo do paciente que morava na casa grande, que às vezes algumas alterações ali na rotina vão impedir que ele se sinta agitado e inquieto. Por quê? Porque na rotina anterior ele caminhava, ele fazia algum exercício e agora ele não tem conseguido fazer isso. Então, basta inserir ali alguma atividade próxima a isso que a coisa, né, já melhora ali. Então, observar quanto que o comportamento inicia, quanto que o paciente tranquiliza, tudo isso é interessante da gente registrar, tá? A gente tem que sempre que lembrar, e aí a gente lembra do primeiro encontro que a doutora Renata falou, que não existe uma receita de bolo, não existe mesmo. Eu acho que lidar com as demências e com as alterações comportamentais é uma das questões das quais a gente mais vai lidar com tentativa e erro. Por isso que eu coloquei aí grandinho para vocês lembrarem disso. É uma constante, né, questão de tentativa e erro. Então, lembre-se, e outra coisa que é importante vocês se lembrarem também, que o comportamento, ele não é deliberado, não é de propósito. Então, quando aquele paciente, o familiar, né, que se mostra muito nervoso ali, e a gente fala, pô, mas justo comigo, eu que mais cuido, né? Nossa, mas como ele está sendo ingrato, não é um comportamento do qual ele sabe, né, com tanta consciência de estar fazendo, não é algo que ele faz de propósito, né? E aí a gente percebe que essa raiva, essa agressividade vão ser geralmente mesmo dirigidas aos familiares e aos cuidadores, porque realmente é quem está mais próximo. Então, é importante a gente entender que esse comportamento, ele muitas vezes está fora de controle da pessoa, né, com demência. E a própria pessoa pode ficar muito assustada com o comportamento, tá? E essa falta de controle. Então, olha que caos que vira, né? A pessoa se vê ali num comportamento muito diferente do que ela costumava fazer, mas ela não consegue controlar esse comportamento e ela não consegue entender o porquê desse comportamento. Então, é nesse sentido que essa pessoa precisa ser tranquilizada, né? Mesmo quando ela aparenta não ter essa necessidade. Às vezes ela aparenta estar totalmente... Às vezes parece que a pessoa está extremamente lúcida, né, gente, naquilo que ela coloca. Eu sei que você me roubou, e eu sei que você fez isso, isso e isso, né? E ela parece que está, assim, totalmente apta e consciente daquilo que ela está falando, mas é importante a gente acolher, né, tentar se manter tranquilo, não desafiar nenhum tipo de comportamento e tranquilizar, ainda que essa pessoa não aparente estar alterada, mas é importante a gente manter a calma ali. Pode passar, Carol. O que a gente pode tentar? Então, eu acho que a principal questão, quando a gente fala de alteração de comportamento e quando a gente fala da prevenção, né, dessas alterações, é a gente pensar num ambiente tranquilo, seguro, um ambiente que aquele paciente esteja familiarizado. Então, assim, tentar diminuir ao máximo, né, fatores estressantes, tentar com que essa pessoa consiga ter uma rotina familiar, pode ajudar a evitar alguns comportamentos difíceis, né? Então, assim, tentar manter esse ambiente familiar, né? Por quê? As pessoas com demência, elas podem ficar muito perturbadas se estiverem numa situação estranha. Então, até um grupo de pessoas desconhecidas ou que não tem tanta convivência atual pode fazer com que eles se sintam confusos, né? Até com uma certa incapacidade de comunicar. Então, gente, isso acaba gerando uma frustração. Por isso que muitos pacientes têm muitos familiares, né? Muitas pessoas com demência têm dificuldade em receber em casa pessoas, né? Familiares que anteriormente ele convivia bem, mas que quando aparecem agora
eles acabam tendo uma dificuldade muito grande na comunicação. Porque essa incapacidade essa incapacidade de comunicar como anteriormente gera uma frustração grande, né? Então, imagina alguém que chega na sua casa e começa a te perguntar um tanto de coisa. Porque é claro que tem a estimulação que a gente deve fazer no dia a dia, né? Pai, você lembra o que você comeu no almoço? Mas eu vou te dar uma dica, né? É diferente do que alguém que chega ali e está quase que fazendo um questionário. Então, as pessoas, muitas vezes, se sentem inibidas diante de um outro, porque esse outro, às vezes, quer ajudar, né? E aí, às vezes, fazendo muitas perguntas, muitas questões que acabam dificultando muito o paciente de lidar com isso tudo, né? Então, isso pode desencadear uma mudança no comportamento, a presença de um outro. Essas confusões que a presença de um outro, às vezes, pode gerar para um paciente com demência. Eu falo paciente, gente, porque eu penso na minha forma de lidar com eles, né? Mas eu já tive também familiar com demência. Então, quando eu falo paciente, eu posso estar falando dos familiares, né? Estou falando do público mesmo, de uma forma geral, né? Então, uma coisa importante da gente pensar, né, quando a gente está tentando lidar com essas questões, se um comportamento se torna difícil, é melhor a gente não tentar, por exemplo, contato físico, tal como conter a pessoa. A gente acha que conter a pessoa vai ali regular ela de alguma forma, né? Mas isso pode ser uma péssima ideia, né? Ou então pegar ela e tentar afastá-la da situação, aproximar por trás, isso tudo pode ser visto naquele momento como algo agressivo que gere ainda mais confusão. Então, quando você vê seu familiar passando por um momento de confusão, né, a melhor coisa que você pode fazer é estar ali ao lado, né, disponível, mas sem tentar alguma atitude, né, alguma intervenção muito brusca, de certa forma, até que ele esteja mais recuperado, né? E aí você, então, chama para um cantinho, né, para um outro ambiente mais tranquilo, ou você telefona para alguém que vai conversar com esse paciente e conseguir acalmá-lo, né, um rosto familiar, alguma coisa nesse sentido. São formas de você tentar acalmar essa pessoa num momento, por exemplo, em que ela se sinta nervosa. Eu usei esse exemplo por exemplo, né? Estou num ambiente e pessoas novas acabam gerando essa dificuldade, mas isso pode ser para qualquer coisa, né? Se você percebe uma alteração de comportamento no paciente, tocar, muitas vezes pode ser percebido, né, por ele como algo agressivo. Então, às vezes, assim, esteja ao lado, mas dê um tempo para que ele se recupere. Esteja ao lado sempre, né, para que ele também não se agrida ou não se machuque ali, mas com uma calma e uma tranquilidade ali, porque ele precisa que você passe isso. Então, e aí eu volto a falar da questão do não levar o comportamento de uma forma pessoal, né? Porque, como a gente já falou, isso geralmente vai acontecer mesmo com as pessoas mais próximas. Mas isso não pode ser visto como uma escolha né, da pessoa, esse tipo de comportamento. Isso ocorre muito mais por uma limitação, entendem? É uma limitação dos recursos que leva a esse tipo de agressão, essa elevação de voz. Então, cabe a gente tentar não levantar a voz, não castigar a pessoa, porque ela pode nem se lembrar desse acontecimento, tá? E também ela não vai aprender muito com ele, dependendo do grau do qual nós estamos falando, de demência, né, de acometimento, porque tem algumas pessoas que, dependendo, né, do nível da evolução da demência, a gente consegue conversar e proporcionar algumas alterações, algumas alternativas, e o próprio paciente participa junto, né, dessas mudanças de rotina. Então, o paciente está ficando muito nervoso. Você consegue conversar com aquele paciente ali, quando a gente está falando de uma demência numa fase mais inicial, que formas que você gostaria, né, de começar seu dia, que atividades que você gostaria que fizessem parte disso. Então, assim, ele, de certa forma, ajuda a contextualizar um pouco o que ele gostaria, e isso também acaba minimizando um pouco, né, possíveis alterações aí. Mas tem pacientes que não, tem pacientes que já não tem muito como aprender com isso. Então, não adianta a gente ficar ali relembrando ou punindo como se aquilo fosse ajudá-lo de alguma maneira. Não vai ajudar. E também não ajuda a gente, tá? A gente acaba também se desgastando muito quando a gente
pune, né, um familiar por conta de algum erro, de alguma coisa que ele faça, porque, embora na hora, às vezes, a vontade pode ser essa, o preço é alto depois, a gente se culpabiliza muito, né, por agredir uma pessoa vulnerável. Então, o melhor a fazer é tentar a gente mesmo, paciência, né, não tem muito outro jeito, né, é uma palavra um pouco, não sei se eu gosto dessa palavra, mas a gente tem que tentar manter a tranquilidade, né. Então, falar devagar, sem ameaçar no tom, sem elevar a voz. A gente tem que tentar falar com calma, com cuidado, de uma forma que tranquilize, e não tentar e tentar não se sentir, então, provocado, para não se envolver numa discussão, porque isso o caldo entorna, né? Acaba ficando pior quando a gente não se segura, né? Não se contém aí diante das coisas. Então, pode passar, Carol. Aí a gente fala um pouquinho das agressões, né? As agressões, elas podem ser físicas, né? Por exemplo. Então, bater, né? Ou, se agredir o outro. Pode não ser uma agressão física, mas comportamentos físicos, né? Muito exacerbados. Pode não ser direcionado ao outro, mas às vezes ele fica nervoso e joga coisa. Então, tem vários tipos de agressões que a gente pode observar. E a verbal também, né? Utilizar de alguma linguagem abusiva, começa a falar muito palavrão, mas antes não falava. Então, assim, a gente começa a perceber algumas alterações. Então, esse comportamento agressivo, a gente vai observando que, geralmente, ele é uma manifestação de medo, de raiva ou de frustração, né? Geralmente é quando ele, né, por alguma dificuldade ali de se expressar ou algum sentimento que você não consegue explicitar, dá lugar para a agressão. Ela não vem por si só, né? Ela é decorrente de algo que está se passando e que esse paciente não consegue colocar. Então, o que a gente pode tentar para minimizar um pouco essas agressões? Aí, como eu coloquei naquele exemplo do paciente da casa, as atividades físicas e os exercícios durante o dia, eles podem ser um super aliados, tá? Para tentar reduzir as agressões, porque eles ajudam a prevenir algumas manifestações agressivas, né? E garantem que o paciente esteja gastando energia de uma forma saudável. Então, é aquela coisa, né, gente? Para descansar, a gente precisa cansar. Então, de certa forma, a gente precisa de ter um gasto para que aquele paciente depois consiga dormir, para que aquele paciente consiga se manter calmo. Então, ele precisa de gastar um certo nível de energia. E a atividade física funciona muito nesse sentido, né? Outra coisa que a gente pode tentar, né, num momento que o paciente está muito agressivo, utilizar de frases claras e curtas. A gente tem que tentar explicar o que vai acontecer, mas as frases têm que ser claras, têm que ser curtas. A gente não pode dar explicações muito prolongadas, porque senão nada vai ser absorvido. Então, a gente precisa de ser, não vou falar curto e grosso, né? A gente precisa ser curto e calmo, né? Então, por exemplo, olha, você vê ali que tem um paciente que começa a tentar tirar a roupa, arrancar a roupa, você fala, vou te ajudar a tirar o casaco. Pronto. E às vezes aquilo ali já vai tranquilizá-lo, né? E ele vê que você pode ajudá-lo, que ele tem ali alguém com quem ele pode contar, tá? Então, isso pode evitar que a pessoa tenha a sensação de estar desamparada, né? Ou se você toca ela brutalmente, ela pode se sentir agredida. Então, por isso que é importante a gente falar, tá? Quando o paciente está agressivo, antes de tocar também, porque aquilo que eu falei, a gente evita o toque. Mas se o paciente requer, né? Ele está ali tentando alguma coisa, você fala assim, olha, eu vou te ajudar com isso, tá? Porque você tranquiliza ele até com o seu próprio tom de voz. E a outra coisa que é importante a gente pensar também é que muitas vezes o comportamento agressivo ele pode estar relacionado a algo que o paciente gostaria e que não consegue expressar. Então, aí por isso que é importante a gente observar quando que isso acontece, né? Então, se você percebe que ao sinal de fome, né, esse paciente que não consegue falar da fome, então deu todo dia 11h30, ele começa a ficar nervoso. Uai, gente, o almoço é só 12h30. Será que se ele comer um pouquinho antes, isso vai ser melhor controlado? Porque às vezes a pessoa não consegue falar o que ela quer. Mas ela tem as necessidades, ainda que elas nem sempre sejam ditas.
Então, às vezes a pessoa está muito tempo sem comer, sem beber água. Então, a roupa está incomodando, tem uma etiqueta ali. Ah, você vê, o familiar está ali, né? Toda hora se cutucando. Você fala, gente, ele não para de se cutucar. Aí quando você vai ver, tem uma etiqueta horrorosa, que eu, inclusive, já corto as minhas, de tanto que elas incomodam. Então, quando você vai ver, tem uma coisa ali que está perturbando muito, né? Então, você precisa, às vezes, tentar entender o que é e, às vezes, até antecipar. Então, noto que ele pode estar com fome, noto que ele está indo dormir muito tarde, que ele está com sede, está muito parado, começou a ficar inquieto, mas também está há 3 horas sentado no sofá. Então, às vezes, uma simples voltinha ali, um caminhar, alguma coisa assim, já vão minimizar e até, às vezes, evitar de que um comportamento agressivo aconteça, né? A agressão, muitas vezes, como a gente falou, pode se dar devido à frustração, né? Então, é isso, eu quero comer, não consigo expressar, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa e eu não estou conseguindo me colocar. Então, às vezes, a agressão aparece nesse sentido, né? Às vezes, deixar que essa pessoa e ir com ela caminhando pela casa. É importante a gente trancar a porta, porque essa pessoa, às vezes, num momento de maior agressão, tenta sair de casa. Não são todos os pacientes, mas tem pacientes que saem, né? Não é incomum isso, a gente, né? Acho que a gente fica sabendo se não é com os nossos próprios, né? A gente sempre tem uma história de alguém que saiu de casa e se perdeu. E muitas vezes isso acontece num momento em que a pessoa está frustrada, está desorientada, e aí ela acaba tentando procurar a sua casa, né? Vai de volta para casa, e aí ela acaba se perdendo nesse caminho. É muito comum isso, né? A minha avó, ela teve demência. Ela já faleceu, mas ela teve demência vascular. E ela fugiu, certa vez, da instituição que ela estava, e ela fugiu com um ramo de flor na mão. Ela, nesse dia, tinha tido um evento e ela pegou uma flor. Então, e minha mãe, apavorada, encontrou ela na esquina andando e dizendo que ela chamava outra pessoa. Ela dizia o nome da minha mãe. Eu me chamo Beth. E na rua, com uma flor, andando. E aí as pessoas começaram a achar aquilo um pouco estranho e pararam, e minha mãe encontrou ela ali em meio a um movimento de pessoas, né, que felizmente estavam ali para acolhê-la. Mas ela pegou o cadeado com a técnica de enfermagem e pegou a chave, né? Pegou a chave do cadeado, abriu. Então, você vê, né? Tem horas que não falham os recursos, né? Ela conseguiu abrir ali, ó, e deu no pé, mas felizmente a gente encontrou ela. Então, assim, é sempre muito importante a gente estar atento a isso, né? Pode passar, Carol. A gente tem também os comportamentos repetitivos, né? O que acontece? As pessoas com demência, elas muitas vezes podem ficar ali perguntando as mesmas coisas, vezes e vezes, né? Sem fim. Isso é muito desgastante para a gente, né? Que passa por isso. Mas para ele também isso é um sinal de angústia, de alguma questão, né? Então, essas pessoas podem, inclusive, tornar-se muito apegadas, né? Quase como uma sombra. Onde você vai, ele vai. Se ele deita, você tem que estar junto. Sinais de que tem uma certa insegurança, alguma coisa ali, né? Então, esses comportamentos, eles podem ser muito perturbadores e irritantes, né, para a gente, mas é importante a gente cuidar disso com calma também, né? O que a gente tenta? A primeira coisa que a gente tenta fazer é ou explicar ou mudar o foco, né? A gente pode tentar explicar, né? Então, você vai tentar explicar a situação, mas se você percebe que a pessoa não está dando conta de lidar com aquela informação, aí você parte para a distração, então muda o foco, né? Vai para uma atividade favorita, se tiver na hora de um lanchinho, dá uma comida, né? Leva para uma caminhada, alguma coisa que pode ajudar a mudar um pouquinho o foco da situação. Por exemplo, né? O paciente fica assim, que horas que fulano vem? Aí você fala assim, fulano não vem hoje. Aí passa um pouquinho, que horas que fulano vem? Aí você fala assim, ele não vem hoje. Que horas que vem? Aí você começa, ele vem mais tarde.
Ah, mas que horas? Ah, daqui a pouco. Gente, desiste, né? Às vezes não vai funcionar. Então, pega, muda o foco, vai dar uma voltinha. É claro que as explicações às vezes funcionam, mas muitas vezes não. E aí, nesse sentido, a gente tem que, então, tentar promover outra atividade para reduzir um pouco essa ansiedade dessa pessoa, porque a repetição, muitas vezes, ela se dá em decorrência de alguma ansiedade, de alguma coisa que está angustiando ali, né? Então, eu fico naquela repetição para tentar me acalmar, me controlar. Então, é importante a gente observar o que está por trás dessa fala, tá? Reconhecer esse sentimento que ela está tentando expressar pode ajudar, né? Então, por exemplo, a pessoa fica assim: o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje mesmo? Aonde que a gente vai? Então, você entende que a pessoa está se sentindo um pouco perdida, um pouco incerta, né? Então, responder esse sentimento pode ajudar. Não, olha, pode ficar tranquilo, né, fulano? O senhor já fez tudo que precisava hoje. Vamos dar uma voltinha? E aí, né, dá a informação, muda o foco. Às vezes você pode até fazer os dois. Você vai vendo o que funciona, né? Uma coisa que funciona muito é falar do médico, né? Quando a gente cita o médico, as coisas elas funcionam bem. Ah, não quero dar uma voltinha, não. Ah, mas o médico do senhor falou que vai ser tão importante para a circulação, para a saúde, aí às vezes a coisa muda. Eu uso muito desse artifício. Com a minha avó funcionava muito. Ela tinha aquela pessoa de referência, né? Então funciona. E aí, gente, uma vez que você tentou mudar o foco, você não fica lembrando a pessoa, não, de que ela já fez a pergunta, tá? Ô, fulano, tá mais tranquilo? Porque você estava preocupado com o que você tinha que fazer, você ficou mais calmo? Não lembra, não, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente não deve fazer. Ficar lembrando, né, aquilo que estava gerando uma ansiedade, uma angústia, a gente não, com o paciente com demência, a gente não fica batendo nessa tecla, não. A gente modifica, né? A gente muda o rumo. Outra coisa, né, desses comportamentos repetitivos. Quando a gente fala de comportamentos motores, por exemplo, e até os de fala também, né, eles podem ser reduzidos quando a gente dá para a pessoa outra coisa para fazer, quando a gente ocupa essa forma de uma outra maneira. Então, por exemplo, atividades com as mãos, né? Por que eu estou falando disso? A minha avó tinha o hábito de ficar assim, olha, vocês vão conseguir ver. Ela ficava assim, girando o dedinho para lá e para cá. Só que para ela isso não gerava problema nenhum, nem para a gente que estava do lado. Até parecia, gente, que esse comportamento repetitivo era uma forma dela de se autorregular, sabe? Quando ela estava muito nervosa, ela pegava, ficava ali, e com isso ela se tranquilizava. Então, não é um comportamento repetitivo que está trazendo nenhum mal para o paciente, para a família. Então, ok. E pelo contrário, ela parecia se acalmar com isso. Ela até contava a história disso, de que ela e as irmãs brincavam muito disso, né? Ok. Mas se a gente está falando de um movimento prejudicial, olha só, o paciente fica aqui se cutucando o dia inteiro, cutucando o nariz, arrancando pelinha do nariz, né? Aí isso começa a ser um risco. Esse paciente está se ferindo, né? Está se machucando. Então, a gente tem que tentar promover, né? Ocupar esse paciente de outras atividades, de outras coisas, para que ele consiga, então, parar com esse comportamento repetitivo. Assim também com a fala, né? Aquele paciente que está repetindo muito: que horas que eu vou para casa? Que horas que eu vou para casa? E aí você já tentou explicar, você já tentou... Coloca uma música para esse paciente cantar, uma música que ele conhece, né? Então, assim, mudar o foco mesmo e tentar dar atividades. E aí, quando eu falo de dar atividades, não é qualquer uma. É claro que a gente vai falar das atividades que são significativas para aquela pessoa, o que para ela é importante, né? Tem gente que detesta música, tem gente que ama, então a gente vai conciliar de acordo com aquilo que é importante para cada um, né? Pode passar, Carol. Então, gente, tem também a questão de acumulação de coisas, de objetos. Então, que as pessoas com demência, elas parecem frequentemente andar à procura de algo, né? Que às vezes elas acreditam ter desaparecido, e às vezes coisas que desapareceram mesmo, né? Cadê meus óculos? Mas às vezes não, às vezes é uma coisa que, cadê minha bolsa? Cadê minha bolsa? A gente nem sabe de que bolsa, né? De fato que é essa, mas eles estão ali à procura. Vocês percebem o tanto que, quando a gente fala dessas alterações de comportamento, tem por trás questões muito ligadas aos sentimentos,
né? A dificuldade em manifestar. Por isso que as alterações elas acontecem. É essa limitação em colocar as coisas. Então, isso aparece de uma forma mais evidente, né? Tanto que se fala, né, que esses comportamentos de acumulação podem ser causados por uma pessoa que é deixada sozinha, muito isolada, né? Então ela se sente muito negligenciada e aí ela acaba concentrando-se muito, né, na necessidade de acumular objetos, por exemplo, né? E eles falam de perdas também, né? As perdas de familiares, de amigos, do próprio sentido do que é a vida. Então, são coisas que podem levar o paciente a acumular ou a estar sempre procurando por algo, né? O medo de ser roubado é outra experiência muito comum que a gente vê, né? A pessoa quer por algo o tempo todo, esquece de onde guardou, e depois, aquilo que a gente falou, acaba culpando, né, o outro por aquilo, né? Então, quando a gente vê os pacientes que têm o hábito de acumular os objetos, né, e ficar sempre à procura deles, uma coisa que a gente pode tentar é aprender, né, os principais lugares habituais onde a pessoa guarda as coisas. É claro que quando a gente, e sobretudo, né, quando a gente está lidando com a demência, às vezes os lugares habituais não funcionam, né? As coisas vão aparecer nos lugares mais inusitados. A gente procura a casa inteira e não acha. Quando você abre a geladeira, de repente você encontra lá. Mas assim, né, de uma forma geral, a gente tenta sempre pensar nos lugares habituais. Então, onde que essa pessoa costuma guardar as coisas. Então, procure sempre nesse primeiro lugar, né? Os objetos que a pessoa sente falta. E aí que eu acho que entra aquela questão que eu falei de sinalizar, né, os principais locais onde os objetos são guardados. A gente tem post-it, né, que são aqueles papeizinhos coloridos, a gente tem fita adesiva, tem pacientes que aceitam e aderem muito bem a esse tipo de intervenção, né, de colocar as coisas ali escritas. Tudo, tá, gente? Calcinha, meia, camisetas, pijamas. Tem pacientes que se beneficiam muito desse tipo de orientação em casa, né? Então, eu acho que funciona muito bem. Tem pacientes que, às vezes, até o banheiro é necessário a gente sinalizar, né? Então, nesse sentido, entra também a importância de organizar a casa, né? De promover um espaço saudável de organização para que aquele paciente não se sinta perdido, né? Até porque a organização do ambiente ajuda, né? É uma coisa de mão dupla, né? Ajuda a gente a se organizar internamente e vice-versa, né? Então, para um paciente, né, para uma pessoa com demência, um ambiente organizado favorece muito, né? Nessas alterações aí. Pode passar, Carol. E a gente tem as alterações de sono, né? Elas são bastante comuns nas pessoas com demência. Algumas pessoas vão dormir muito durante todo o dia, né, que só querem ficar deitadas, e aí durante a noite elas passam acordadas inquietas. Outras não têm tanta capacidade de distinguir dia e noite, uma coisa que eles falam que mexe muito, né, na demência é a questão do relógio biológico. Então, essa percepção às vezes fica muito alterada. Às vezes elas não são tão ativas quanto eram, então elas precisam de menos sono, né? Eu trabalhava em obra, né? Um trabalho extremamente exaustivo, e agora, de repente, o senhor está em casa, então ele acaba tendo um gasto, né? Ele é muito menos requisitado, energeticamente, fisicamente, e ele acaba dormindo menos. Então, tem várias questões aí, né? Mas o que é importante a gente tentar fazer? Identificar o que pode estar causando essas alterações, né? Pode ser o ambiente, a demência em si, né, os medicamentos utilizados. Então, esclarecer um pouquinho essa causa ajuda a se decidir qual tipo de estratégia que vai precisar de ser utilizada, né, para atravessar, né, e resolver essa questão. Então, aí a gente volta a falar da importância, né, do registro, né, para algumas famílias e cuidadores isso funciona muito bem, tá, gente? Observar
padrões de comportamento, padrões de sono, tá? Isso facilita muito, assim, a gente a tentar perceber um pouquinho o que é que está levando, né, a determinadas alterações. Vou usar de um último exemplo aqui. Hoje eu estou trazendo minha avó à memória muito, né? A minha avó começou a ter uma dificuldade para dormir e uma dificuldade de comportamento também, e não foi uma coisa muito presente ao longo da demência dela, mas num certo momento ela começou a ter algumas alterações de comportamento. E eram à noite, ela estava com uma dificuldade para dormir e ela estava ficando... Ela estava ela não estava agressiva, mas ela estava apreensiva. Então, eu descobri uma faca debaixo do travesseiro dela. Aquelas facas de cozinha, que tem ponta, né? Que tem serrinha e tal. Eu descobri uma faca no travesseiro dela. E eu fiquei muito preocupada com aquilo. O que está acontecendo? Falei com minha mãe. Mãe, tem alguma coisa acontecendo, porque ela está apreensiva, ela está colocando faca no travesseiro e tal. Minha mãe falou, não, tá tudo normal, o que pode estar acontecendo e tal. E a minha avó tinha... A minha mãe sempre trabalhou muito, e aí na hora que ela tinha para descansar, dava umas 6 horas da tarde, ela ia para frente da televisão e ficava assistindo televisão até a hora de dormir. E minha avó entrou na onda, então minha avó ficava assistindo televisão com minha mãe também até a hora de dormir. E mais nada, e eu fazia faculdade na época, então eu só chegava assim, depois que já estava todo mundo dormindo. E no dia seguinte encontrava faca na cama da minha avó, ficava preocupada. E aí, minha avó às vezes pegava a bengala, ela usava uma bengala, e ela ia com a bengala assim, ó, apontando, sabe assim? Na hora de entrar por uma porta, ela já ia com a bengala, assim, né, apontada já para tentar se proteger. Era uma coisa que a gente até achava graça, né, num determinado momento, assim. A gente tentou, inclusive, levar, né, essas alterações que a minha avó passou com muito bom humor, né, com muita leveza, porque senão a sobrecarga já é enorme. Então, eu acho que nesse sentido, né, gente, quando eu falo de bom humor, não é rir disso, mas é lidar com leveza. E eu acho que a gente tem que ter humor para as coisas que acontecem mesmo. A minha avó era muito bem-humorada, ela ria, né, das coisas que aconteciam, ela lidava assim de uma forma até positiva com as coisas que aconteciam. Mas aí, então, só para fechar, teve um dia que eu cheguei mais cedo da faculdade e minha mãe estava lá com minha avó no quarto. E minha mãe estava assistindo uma série de TV que chamava Mentes Criminosas. E minha mãe pegou um DVD emprestado e ela estava maratonando aquele DVD de Mentes Criminosas. E quando eu cheguei, a minha avó estava ali assistindo aquilo, assim. Ela estava entusiasmada, ela parecia estar gostando. No momento, ela até poderia, ela ficava assim, nossa, Beth, olha isso, o que vai acontecer? Mas fato é, ela podia estar gostando naquele momento, mas depois aquilo ali estava gerando, assim, muitas mudanças comportamentais, tá? E aí, o dia que eu vi isso, eu falei, mãe, isso não te explica nada, não? E minha mãe, não sei o que. Eu falei, então vamos tentar observar. E foi basicamente isso, tá? Foi tirar esse programa da noite, esse programa noturno aí, que isso já resolveu muito. Minha avó parou de pôr faca no quarto, ela parou de ficar procurando, né, incansavelmente alguém debaixo da cama, e isso resolveu. Então, olha só como é que às vezes a coisa está ali, né, nos nossos olhos e é difícil de ser percebida. Então, é muito importante a gente estar atento, tá, gente? É isso, né? Mas então ela não estava dormindo e aí voltou, tudo melhorou, né? Muito. Então, a gente tem que observar causas médicas, né, ou fisiológicas. Então, infecções, por exemplo, do trato urinário podem levar a uma dificuldade para dormir. Efeitos de um medicamento diurético, então esse paciente está levantando muito para fazer xixi, na verdade, aí nisso ele acaba perdendo o sono, né? A questão da necessidade de menos horas de sono, muitas pessoas, à medida que envelhecem, relatam, né, uma necessidade menor de sono. Então, é sempre necessário pensar nisso para avaliar se tem que usar uma medicação ou não para dormir, né? Porque ela pode ser útil ou não, né? Às vezes isso pode ser resolvido sem que a gente tenha que fazer uso de um medicamento. Então, pensar nas causas que podem estar relacionadas também ao ambiente, né? O quarto
Pode estar muito quente, pode estar muito frio. À medida que a gente envelhece, a gente vai tendo uma perda, né? E uma sensibilidade maior na pele. Então, frio e calor, a gente fica mais vulnerável a essas sensações. Então, às vezes, a gente está ali com calor, mas aquele paciente poderia estar um pouquinho mais protegido, né? Ou o contrário, a gente agasalha demais, está ali super protegido, tem que ficar quentinho, e ele está morrendo de calor, não está conseguindo dormir, né? Às vezes o tipo de iluminação pode gerar uma certa confusão. Às vezes eles não conseguem dormir no breu total, né? E aí vai ter que ter aquelas luzes que dão uma certa sinalizada no ambiente. Então, nessas questões, né, da gente observar o ambiente, o que a gente tenta, né? Manter o ambiente mais estável possível, né? Sem muitas alterações. Verificar se a pessoa, quando acorda, está muito quente ou está muito fria, né? Essas luzes de presença podem ajudar muito. Verificar, né? Às vezes a pessoa já não reclama mais, mas o colchão tá muito mole, tá muito desconfortável. E tentar orientar também a pessoa. Então, ela tem um objeto ali, né? Que traz afeto, que traz pertencimento, tente deixar esse objeto no quarto. Isso é para casa, a gente vai conversar disso mais para frente, mas assim, objetos são muito importantes, porque eles promovem esse tipo de sensação de pertencimento. Ele tem esse negocinho aqui, que para ele é muito significativo, então deixa ele na beirada da cama, porque aquilo ali, além de significativo, faz parte da história de vida dele e ele se sente em casa com aquilo. Então, essas coisas são importantes, né? E aí, aí eu volto naquela questão de tentar certificar-se de que essa pessoa está gastando energia suficiente, né? Porque o paciente que fica muito tempo parado ali, só assistindo televisão, só na frente do sofá, é muito difícil depois para ele dormir, né? Para alguns. Então, às vezes, uma caminhadazinha por dia, né? Pode ajudar também a restaurar, né, o sono. Então, é isso. Aí você pode observar outras causas. Está dormindo muito durante o dia, né? Então, não dorme à noite, né? Ou então, está tão agressivo, passa tanto tempo agressivo, que ele está num cansaço tão grande, né? Que ele já não está conseguindo nem adormecer. Como se aquela pessoa estivesse produzindo tanto cortisol, né? Tanto hormônio de estresse, que na hora de dormir ela não consegue. Então, opa, essa pessoa precisa de estar mais calma, né? Muito café antes de dormir. Tomar sol, tá? Para a gente tomar sol pela manhã, para a gente entender, né? Um pouquinho mesmo dessas questões, assim, de dia e noite, né? O sol é super importante para regular o sono à noite. Ele produz substâncias que vão auxiliar. Então, assim, o paciente acordou, ele pode ficar um pouquinho ali no sol, ele tem que ser exposto à luz solar, né? Que seja pela janela, mas para ele entender um pouco, né? Dos hormônios que ele precisa produzir durante o dia e do que ele precisa produzir durante a noite. Então, o sol ajuda a regular essa questão do sono também e é super importante. Então, sempre que puder, aquele sol mais fraquinho, assim, expor a luz solar é importante também, tá? Pode passar, Carol? E aí, gente, por falar em luz solar, tem a famosa síndrome do pôr do sol, que é não sei se vocês já ouviram falar, né? Até coloco aí para vocês. Sabe aquela frase comum que a gente escuta, né? Eu quero ir para casa. Quando é que eu vou para casa? Fulano já vem me buscar? Então, muitas pessoas que convivem com um familiar que tem demência, provavelmente já deve ter notado que ao entardecer, né, esse acaba sendo um dos períodos mais difíceis ali, devido a uma certa inquietação, às vezes irritabilidade e uma confusão que piora quando o dia começa, né, quando o sol começa a se pôr. Tem um nome, né, para essa condição, que é a síndrome do pôr do sol, que faz muitas vezes com que o idoso fique mais confuso e não reconheça nem o próprio local onde ele está. E aí ele fica ali naquela insistência de ir embora, né? Isso pode acontecer em qualquer momento, tá, gente? Mas geralmente está mais ligado mesmo com essa transição do dia para a noite, tá? Então, o que acontece, né? Estima-se que mais ou menos uns 30% dos pacientes com Alzheimer, né? A gente está falando da demência de Alzheimer, e das outras também, no estágio intermediário,
que eles 30% costuma ter isso, e no estágio intermediário, isso tende a ir desaparecendo conforme a doença progride, né? Mas o que se fala, embora ainda pouco conhecido, né, é que essas alterações estão relacionadas àquilo que eu falei com vocês, sobre questões do relógio biológico, né? Então, a pessoa acaba criando uma confusão nos ciclos de sono e de vigília. Então, essa alteração acaba por alterar o ritmo circadiano, né, que é onde o relógio biológico se baseia, e aí isso vai sendo influenciado, então, pela variação de luz, de temperatura, né? Então, outras coisas que podem acontecer e intensificar isso, né? Cansaço excessivo, necessidades não satisfeitas, fome, sede, também são fatores que se associam, né? Uma outra coisa que eu observo, não sei para vocês, mas às vezes quando a gente está dirigindo, ou quando tem aquele famoso lusco-fusco, né? Quando a gente está dirigindo, tanto que é difícil passar por aquele momento, né? Pela própria questão visual, né? Eu falo de quando a gente está dirigindo, porque a gente observa isso no real, no concreto, né? Então, você vê que tem uma alteração ali que está acontecendo. Então, até para a gente, né? Às vezes, esse transitar do dia para a noite gera uma certa, né, confusão, alguma coisa assim. Então, para um paciente que já está com uma demência, alguma coisa assim, isso às vezes fica mal entendido, né? Então, a gente pode ajudar, né, no sentido de acolher, né? Mas e tentar entender também se tem algum motivo que ocasiona esse comportamento, né? Então, buscar ouvir esse paciente, as preocupações que ele tem, né? Tentar tranquilizar, tentar distrair, todas aquelas questões que a gente já conversou, né? Além disso, então, tentar reduzir um pouco o barulho, a bagunça ali, né? Muita gente nesse momento, nesse horário, utilizar objetos que causam pertencimento, usei isso aqui de exemplo. Então, tenha isso, né, ali na sala onde essa pessoa está, geralmente, quando está tendo essa transição do dia para a noite, e você fala, fulano, fica tranquilo, você já está em casa. Aqui o seu porta-retrato com a sua esposa. Aqui tal coisa que você gosta tanto. Então, situa, né, essa pessoa com relação a algo algum objeto de valor, né, de pertencimento para ela. Tentar transformar o início da noite num momento mais tranquilo, tentar colocar uma música, se você já sabe que aquele é um momento que pode desencadear uma maior agitação, então é a hora, talvez, de você fazer aquela atividade que o paciente gosta, né? Tentar colocar uma música, tentar mostrar um álbum de fotografias ali, para tentar passar essa transição da melhor forma possível, né? Mas como eu coloco aí essa última observação no slide, que eu acredito mesmo, né, gente, é que é o seguinte, quando você pensa na sua casa, o que você sente? Então, eu acho que quando, na verdade, tem alguém pedindo para ir para casa, não importa, né, quem seja essa pessoa, mas quando ela coloca esse desejo de querer ir para casa, ela nada mais está pedindo do que um cuidado, né? Porque a nossa casa, eu acho que é o lugar no qual a gente mais se sente pertencido. Então, quando alguém diz, né, de querer ir para casa, o que essa pessoa quer, no fundo ali, é se sentir acolhida, né? Independente do motivo pelo qual isso está acontecendo, e é importante a gente descobrir para tentar minimizar, mas fato é, uma vez que aconteceu, acolha, porque a casa da gente é o lugar no qual a gente mais se sente abraçado. Então, muito provavelmente essa pessoa, quando fala disso, ela está precisando disso, né? É isso, pode passar, Carol. Então, só para terminar, né, a gente tem que falar também do impacto que os cuidados, né, a uma pessoa com demência geram também na vida do cuidador, né? Então, as síndromes demenciais afetam hoje um grande número de idosos em todo o mundo. A Carol trouxe as estimativas na primeira aula. Quem não assistiu, assista, por favor, porque traz muita informação importante, né? Então, com o aumento na expectativa de vida, o número das pessoas que apresentam demência vem aumentando progressivamente, significativamente, né? E esses distúrbios de comportamento em pacientes acontecem. E a gente vê que é isso, né? É justamente isso, essas alterações no comportamento,
que trazem um maior impacto negativo na vida do cuidador, que se tornam muito vulneráveis, né, a desenvolvimento de quadros depressivos, ansiosos, a deteriorações físicas, dependendo do que você precisa fazer ali no cuidado. Então, fisicamente, muitas vezes isso também leva, né, a um esgotamento. Então, assim, há uma sobrecarga geral, né, física, mental, emocional. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, né? Por isso que a geriatria, né, e a gerontologia, né, a área que cuida dessa saúde, né, tem um papel fundamental no manejo não só dos pacientes, né, gente? É isso que a gente tem que entender, mas que a gente precisa de cuidar de vocês e de nós, porque eu acho que todo mundo na vida, é o que a gente falou também no último encontro, todo mundo cuida de alguém, todo mundo é cuidado, né? É claro que alguns cuidados, e sobretudo quando a gente fala da demência, esses cuidados, eles requerem, sim, um nível de atenção, de entrega muito maior, né? Então, a gente precisa de cuidar, né, disso, de cuidar de nós mesmos, para que a gente dê conta desse cuidado. E eu acho que nada como a gente, para tentar, né, desenvolver o melhor cuidado possível e ter o melhor cuidado possível, é a gente pensar em nós mesmos, né, em como que a gente gostaria de ser cuidado e como que isso é importante, né, ter o afeto de alguém. Então é isso. Contem com o meu afeto por aqui, porque a gente vai ficar junto um bom tempo para conversar muito. Preencham a escala Zarit, que a Carol mandou para vocês de novo, para que a gente converse sobre isso, né? A escala Zarit, ela avalia o grau de sobrecarga do cuidador, e eu acho que vai ser muito importante se vocês preencherem, porque lá para os últimos encontros no penúltimo ou no último, a gente vai conversar mais sobre isso, e vai ser um encontro que pode ser muito rico nesse sentido, para a gente discutir essas questões. Obrigada e, Carol, vou passar a palavra para ela. Adriana, queria te agradecer muito por tudo que você trouxe. Tem algumas contribuições também a serem feitas, né? Quando a Adriana coloca sobre a síndrome do pôr do sol, eu acho que é algo muito importante para a gente saber, porque às vezes a gente não percebe como que o paciente ele altera o comportamento, né, nesse momento do dia, né? Como que ao passar o tempo, né, assim, essa mudança de dia para noite altera, né, o comportamento do idoso. Então, assim, vai acontecer com todos os idosos com demência? Não, mas é comum acontecer, né? É algo comum de acontecer. Queria trazer alguns dados para vocês, que são algumas informações importantes que às vezes a gente não sabe mesmo, né? Então, a Adriana, ela falou, né, da importância da luminosidade do sol, né, de colocar o idoso para tomar sol em alguns momentos do dia, né? Então, assim, a gente tem um hormônio que chama melatonina, que é um hormônio que ele é o que faz com que o ciclo do sono seja efetivo, né? Então, e esse hormônio, quando os olhos da gente, né, tem contato com a luz do sol, ele ajuda com essa produção normal da melatonina, né? Então, por isso que é tão importante. Além de outros benefícios, né? Pelo sol que o corpo da gente também produz vitamina D, né? Vitamina D extremamente importante para o idoso, né? Principalmente por conta de risco de queda, risco de fraturas, né? Então, é muito importante para o idoso tomar esse sol. Então, é importante, né? Assim, já aconteceu com a gente, eu tenho certeza, às vezes a gente dormir à tarde e perder um pouco a noção de se está dia, se está noite, né? Eu acho que a gente consegue ter uma noção um pouco maior de como que é estar desorientado, né? Nesse tempo. Eu acho que o nosso exemplo pessoal é lidando com isso, né? Quando a gente dorme de tarde e acorda assim, sem saber se é dia, se é noite, ou às vezes você deitou, o sol estava quente, depois ficou nublado, você fica um pouco perdido, né? E além disso, né? Quando a Adriana fala das alterações de agressividade, né? Às vezes a pessoa fica
mais repetitivo, falante, a gente precisa de levar em consideração, primeiro, como o idoso como ele era no estado normal, né? Assim, antes da demência. Como ele era? Ele era mais caladinho ou ele era mais falante mesmo, né? Além de tudo, o que o idoso gostava antes de ter a demência? O que ele tem gostado agora, né? A gente tem que entender que os gostos normalmente não se alteram tanto, né? Pode haver uma alteração do paladar, né? Gostava de comer uma coisa e agora já não gosta mais. Mas, normalmente, o que acontece? Um idoso que a vida inteira gostou de música, ele permanece gostando de música na demência, né? Então, às vezes, essa música pode fazer com que ele se sinta mais confortável, mais acolhido. Mas a gente tem que lembrar, né? Levar em consideração os desejos prévios do paciente. Não adianta, né? Um idoso que nunca gostou de música, a gente colocar uma música para acalmar, né? Porque aí não vai ter efeito, né? Um idoso que é igual a gente sempre fala, né? Assim, nas fases mais iniciais da demência, é muito importante a gente criar uma rotina para o idoso. O idoso ele tem que ter uma rotina estabelecida, né? Quando o idoso, né? Normalmente o paciente com demência, quando ele sai de uma rotina, todo dia é uma novidade, ele não tem o tempo de adaptação como nós temos, né? A gente vai adaptando com o passar do tempo, né? Assim, de um dia para o outro, a gente olha, hoje a gente se planeja, cria aquela rotina, nem que seja mental, por mais que a rotina seja de coisas diferentes, existe uma rotina de acordar, levantar, tomar café, né? Escovar o dente, tomar café, tomar um banho, ir para o trabalho, fazer as atividades do trabalho, né? Cada dia uma atividade diferente, mas a rotina em si, ela é uma rotina estabelecida. O idoso precisa dessa rotina e normalmente, principalmente com a demência, né? Que às vezes ele fica mais limitado, as rotinas se saem, né? Assim, a gente perde essa programação de rotina. Então, é muito importante que os cuidadores, né? Que vocês, familiares, criem rotinas para que diminua essas alterações de comportamento. A gente acaba vendo que no dia a dia, quando o paciente ele se altera muito a rotina, as alterações de comportamento elas ficam mais evidentes, né? Além disso, que eu falei, levando em consideração aos desejos antigos do paciente, às vezes a gente vai falar assim, olha, eu preciso de criar uma rotina. Nessa rotina eu vou colocar minha mãe para fazer artesanato. Ela gostava de fazer antes? É algo que trazia calma e que ela conseguia concentrar ali? Não, né? Então, se não, não adianta colocar na rotina dela, mas se sim, é um bom artifício. Então, a gente sempre respeitar muito, né? Como eram os desejos e as vontades do nosso paciente antes da demência, que normalmente vai ser os que vão se manter ao longo da demência. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação. Eu vou olhar aqui no chat, que tem algumas falas. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta, também fica à vontade. A Fernanda Pereira, ela perguntou se vocês vão ter acesso a esse material depois. Vão sim, tá? A gente vai fazer uma cartilha com essas orientações de alteração de comportamento, tá bom? Então, vocês vão ter acesso sim. Deixa eu ver. Várias pessoas falando aqui que não conseguiram acessar o link, que aparece, né, uma mensagem falando de que não consegue o acesso. Eu vou tentar mandar para vocês novamente. Além disso, eu queria contar para vocês, não sei se muitos de vocês já sabem, mas a gente tem um grupo no WhatsApp da Oficina do Cuidar. Nesse grupo, nós mandamos algumas orientações, nós mandamos alguns materiais, e eu queria deixar para vocês o link, né, de acesso, se vocês... Esse grupo, ele é um grupo fechado, quem vai falar nesse grupo somos só nós que estamos coordenando, então ele é um grupo que serve mais para a gente mandar informações mesmo. Então, coloquei aqui no chat, vocês conseguem acesso ao grupo através desse link, tá bom? A Irene, ela fala aqui para a gente também que o assunto de hoje lembrou muito a mãe dela, né? Pois a mãe dela tinha Alzheimer. Várias pessoas aqui agradecendo, né? Falando que gostou bastante da aula, a gente fica muito feliz.
né? A gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. É difícil ler e falar ao mesmo tempo, gente, então peço desculpa. Estou lendo aqui que a Claudiane, ela fala, né, que acho que ao longo da fala da Adriana, ela pontuou, né, algo que aconteceu com a paciente que ela cuida, né, que ela fala assim, que ela não consegue se lavar e fica sem saber o que fazer. É muito comum no dia a dia o idoso com demência, demências de moderadas a avançada, mas principalmente avançada, o idoso ele perde a noção de organização. Quando se perde a noção de organização, ele esquece o passo a passo das coisas. Então, pode parecer simples ir ao banheiro e lavar as mãos, mas para o idoso ele pode esquecer isso. Ele pode esquecer como se veste uma roupa, qual que é a ordem, né? Eu vou ao banheiro, eu preciso tirar a vestimenta para depois ir ao vaso. E ele pode esquecer isso. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento de alguém, né? De ter um cuidador. Só que, como a gente fala, né? Às vezes são atividades esquecidas repetidamente, constantemente, e às vezes esse constante é de minuto em minuto a pessoa vai perguntar a mesma coisa, às vezes é todas as idas ao banheiro que ele vai esquecer qual é a ordem, né? Então, por isso que é tão importante o cuidado ser compartilhado, né? Se possível, né? Claro que a gente sempre fala do que é possível, né? Então, se a gente tem uma família que há a possibilidade de um cuidador, né? Se a gente alternar os cuidados para mais filhos, né? Não deixar o cuidado com um único filho, sempre vai ser o mais interessante para não sobrecarregar esse cuidador. Inclusive, essa escala de Zarit, né? Ela serve para isso. E para a gente observar esse grau de sobrecarga, a gente não percebe que está sobrecarregado até chegar, às vezes, num limite, né? Então, por isso que a gente vem também tentando trazer para vocês essas falas, né? Para a gente tentar observar essa sobrecarga antes de que ela fique tão aparente. Adriana, quer falar alguma coisa? A respeito da Cleudiane, né? Que falou da primeira experiência dela enquanto cuidadora e dessa dificuldade do banho, né, Cleudiane, que, na verdade, muitos, às vezes, idosos têm vergonha desse momento, né? E então eles acabam às vezes resistindo, né, em serem ajudados aí, sobretudo na hora do cuidado com as partes íntimas, né? Eu não sei nesse caso se é possível, né, de você às vezes convocá-lo a tentar participar um pouco, né, oferecendo alguns comandos, né? Por exemplo, fulano, agora nós vamos lavar as partes íntimas, né? Temos que limpar o pênis do senhor, por exemplo, e ver como que, né, se ele próprio dá conta de fazer isso. Assim, às vezes ele próprio sendo conduzido a fazer a própria higiene, alguma coisa nesse sentido pode funcionar. É muito delicado esse assunto, porque de fato é uma coisa que não pode deixar de ser feita, né? Essa higiene é necessária. Inclusive a gente vai ter um encontro falando sobre isso, né? Mas só para registrar aqui que às vezes existem algumas formas de tentar, né, para que ele não se sinta tão invadido assim. Deve ser muito difícil, né, gente? A gente realmente precisar de um outro para nos ajudar até mesmo na própria limpeza, né? Mas é necessário. E, Cleudiane, bem-vinda, né, ao universo de... Você falou que é a sua primeira experiência como cuidadora, né? Estamos aqui para te ajudar nas dúvidas, né, nas coisas que você precisar. E que bom que você está aqui com a gente. É isso mesmo. E às vezes, conforme a gente vai ouvindo sobre determinados assuntos, aí que vão surgindo as dúvidas, né? Porque às vezes a gente nunca parou para pensar sobre determinados assuntos. Aí quando a gente começa a ouvir, a gente fala, nossa, mas não é que a pessoa que eu cuido tem esses comportamentos, não é que isso acontece, né? Então, fiquem com a gente, que a gente ainda tem outros assuntos, né? A cada semana nós vamos trazer um assunto diferente. Estou mandando para vocês no chat novamente o formulário de avaliação do dia de hoje. Tentem abrir, tentem ver se vai dar certo. Olha, a Irene contou uma coisa muito legal. A gente está em Belo Horizonte, né? A gente tem pessoas aqui de fora de Belo Horizonte. A Irene contou aqui, né, que ela é agente comunitária de saúde na cidade de Upinha, de Jardim, em São Paulo. Olha que legal. Legal demais a gente conseguir ter esse alcance, né? Conseguir falar com pessoas que estão fora de Belo Horizonte.
A nossa intenção é justamente essa, né? Ajudar os cuidadores, não só dos familiares dos nossos pacientes, do Grupo Mais 60, mas também os cuidadores espalhados pelo Brasil, né? Porque a gente sabe que as dificuldades, os desafios do cuidado acabam sendo o mesmo, né? Então, a gente está aqui para tentar desmistificar algumas coisas, né? Esclarecer dúvidas que vocês tenham, né? Conseguir compartilhar mesmo, dividir angústias, né? Porque às vezes, como a gente falou nos primeiros encontros e falamos hoje, não existe receita de bolo. Seria muito fácil, muito bom se a gente chegasse aqui para vocês e falasse, gente, pronto, a gente tem a fórmula do sucesso. É assim que funciona. E, infelizmente, isso não é possível, né? Mas a gente está aqui para tentar esclarecer, ajudar da melhor maneira possível. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente ainda tem uns minutinhos, a gente pode, né? Carol, essas dúvidas, fica à vontade, Dri. Semana passada tinha gente do Recife também. Legal demais. No alcance, pois é. De BH para o mundo, assim esperamos, né? Mas é que você falou, né? Só para reforçar, enquanto o pessoal aí, se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, mas da importância da rotina, né, gente? Isso é essencial para nós, para qualquer pessoa. Então, a gente imagina para uma pessoa que já está desorganizada internamente, o tanto que a rotina vai ter um efeito positivo, né? E aí, com relação a isso que a Carol falou também, a gente vai conversar mais sobre isso depois, mas quando a gente fala de alguma sugestão de atividade, alguma coisa assim, o tanto que isso precisa ser importante, né? Por isso que eu comentei com vocês, assim, da importância da gente estar atento ao histórico ocupacional, histórico de vida mesmo, do que aquela pessoa se conectou anteriormente e atualmente está disposta a se conectar, né? Dificilmente um paciente que sempre detestou música vai gostar, né? No decorrer dos anos. É claro que novas habilidades e novos interesses sempre podem ser desenvolvidos, e isso também é ótimo, né? Se a gente percebe o familiar apto ali a se abrir para coisas novas, é maravilhoso isso, mas muitas vezes, quando a gente pensa nas atividades, a gente tem que realmente pensar naquilo que a gente vai conseguir inserir, porque não adianta, assim, é igual a tal história de que ler faz bem, né? Faz muito mesmo. A leitura é uma das intervenções mais eficazes para questões cognitivas, né? Para estimular mesmo cognitivamente. Mas não adianta eu pegar um idoso que nunca teve o hábito de ler na vida e falar para ele, vai ler, porque assim você vai ficar estimulado, né? Não, você vai solicitar que ele faça uma outra coisa. Palavras cruzadas, é artesanato, né? É atividade física, é ali que ele se envolve. Então, eu acho que a gente tem que sempre partir do pressuposto de que a atividade precisa ser envolvente, tá? Olha lá, ó, Paraná. Gente, que legal. Muito legal. Tainara, bem-vinda. Muito legal. É importante vocês mandarem para a gente de onde vocês são, né? De onde vocês falam, até para a gente ter a certeza mesmo de que, às vezes, o que a gente passa aqui em Belo Horizonte é a mesma coisa que vocês estão passando aí no Paraná, em Pernambuco, em São Paulo, né? A gente está aqui para tentar ajudar vocês. Eu consegui mudar, gente. A gente tinha um errinho aqui nas escalas, no formulário, e agora eu entendi porque que vocês não estavam conseguindo preencher. Estou mandando novamente aqui no chat, preencham, por favor. A gente vai tentar trazer os últimos eventos, né, os últimos encontros que vai ser destinado a vocês, cuidadores. Algo mais similar, né, assim, conforme a resposta na escala, a gente vai trazer uma aula mais direcionada para essas respostas, então peço que vocês respondam, por favor. Vi que um monte de gente já entrou no grupo, isso é muito bom. Então lá a gente vai conseguindo lembrar vocês, né, das aulas, trazer alguns assuntos importantes ao longo do tempo. Nós temos alguns e-books, alguns informativos, né, que vão ajudar vocês no cuidado com os familiares de vocês. Além disso, nós estamos nas redes sociais, né? Então, no Instagram, vocês encontram Mais 60 Saúde. Além disso, também nós estamos no YouTube, Mais 60 Saúde, Mais 60 Saber. Lá vocês encontram várias informações. A gente tem algumas aulas, né? Os encontros mesmo da Oficina do Cuidar estão ficando gravados, né, no YouTube, no canal na rede do Mais 60 Saber. Então, se inscrevam nesses canais, né, que vocês vão receber notificações das próximas aulas.
Além disso, vocês têm acesso também a uma oficina do Cuidar que aconteceu ano passado, que foi para idoso frágil, né? Então, lá também tem várias informações importantes. Conte também da oficina para pessoas que ainda não estão aqui no grupo, né? Se vocês têm algum familiar, algum amigo que vocês sabem que tem, né, na família ou é cuidador, precisa dessas informações, né? Caso não deu para participar, manda para ela o link da aula, que a nossa intenção aqui é, da forma mais genuína, é levar conhecimento para as pessoas, para esses cuidadores espalhados pelo Brasil. Né? A gente fica muito feliz de saber que tem gente de vários lugares, né? Isso nos motiva e nos deixa muito felizes mesmo para continuar fazendo esse trabalho, né? Semana que vem a gente continua, né? Na próxima semana nós vamos falar sobre alimentação e engasgos do paciente com demência. Então, no dia 24, quinta-feira que vem, 3 horas da tarde, a gente se encontra aqui de novo, né, para falar, será que muda a alimentação do idoso? Será que ele muda o paladar? Ele já não gosta mais de algumas coisas? É normal o engasgo no idoso com demência? O que eu posso fazer quando o idoso está engasgando? Quando eu tenho que procurar ajuda? Quando que um profissional precisa acompanhar esse paciente, né? Então, na semana que vem, nós vamos responder a todas essas perguntas. Espero vocês aqui, está sendo um grande prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço muito a participação de todos, agradeço mais uma vez, Adriana, né, por trazer tanta informação pertinente e importante para cuidar dos nossos pacientes. E na semana que vem a gente se encontra, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Tchau, pessoal. Boa tarde.